Bom dia, feliz sábado. Hoje, dia 12 de novembro. Bom, para você que nos acompanha ao vivo, né? Para você que, pela graça de Deus, o Espírito Santo conduziu até esse link, por conta de que ele tem um propósito para a tua vida, boa madrugada, boa tarde, boa noite, enfim, não importa. O importante é que você está conosco para mais um estudo. Hoje nós vamos recapitular a lição 7 da Escola Sabatina, que tem pelo título A Vitória de Cristo sobre a Morte. Eu estou aqui, chamo Paulo Henrique de Souza, sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas, e hoje me acompanham aqui pai e filho, o irmão Donizete, que é membro da Igreja do Itaparica, na cidade de Alfenas, Recreio Vale do Sol, né? E o irmão Oséias, que agora, juntamente com a sua esposa e os dois filhos, frequentam aqui também a Igreja Central de Alfenas, né? Então eu vou pedir ao irmão Donizete, dirija a Deus uma oração para ele nos guiar no estudo da palavra. Querido Deus, nosso Pai de amor, nosso Deus de bondade, nosso Deus de misericórdia, santificado, Senhor Deus, seja o vosso nome. Amém. Em nome do Senhor Jesus, perdoai, Senhor Deus, os nossos pecados. Amém, e derrame Senhor. sobre nós do seu Santo Espírito, para que aquilo que sair daqui nesses momentos, que se segue ao estudarmos a lição, seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ao estudo, né? E quando nós estudamos, é importante termos em visão tanto o contexto do momento, como as repercussões e tudo aquilo que está lá. O nosso estudo aqui, para você que nos acompanha, ele tem como verso hora Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, onde o Senhor Jesus traz uma afirmação que rege todo o universo. Ele diz assim, profeta João, dizendo, ao vê-lo, o apóstolo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele, o Senhor Jesus, pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. E aqui vem a afirmativa que eu quero enfatizar para você. Eu sou o primeiro e o último. E atente bem para o que ele vai dizer agora. E aquele que vive. Ele reconhece a dor do pecado, porque ele disse, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, aquele machucado foi um machucado no calcanhar, como foi profetizado. Mas ele foi que de fato esmagou a cabeça da serpente. Ela pode machucá-lo? Pode. Ele falou, eu estive morto. Mas olha, a chave está aqui, ó. Tudo sou eu que conduzo. Ou seja, eu esmaguei a cabeça da serpente. Eu não sei que aspectos vocês destacaram nessa parte de sábado, mas agora então eu passo para vocês darem essa abertura também do nosso diálogo. Fiquem à vontade. E que contribuição quiserem trazer em relação aí ao estudo de sábado, podem ficar à vontade. Então, Paulo, eu destaco aqui a parte do estive morto, né? Sim. Quem, a não ser um Deus, que poderia dizer isso, né? Que ele passou pela morte, e ali a gente vê que é o ponto central, né, do cristianismo, é ali que se iniciou a nossa redenção, né? A gente chegar no ponto que a gente está hoje, né, estudando a palavra de Deus aqui, e a gente pensar que podemos ser salvos, né? Que podemos ser salvos, porque ele veio, ele já pagou o preço, né? Ele voltou dentre os mortos para poder nos salvar. Donizete? Uma coisa que a gente fica muito satisfeito com Só Jesus, vou pedir para você, Donizete, chegar mais perto do microfone. com Jesus, né, é que ele pagou o preço por nós. Aí. Não é? Ele pagou o preço por nós. Então, eu às vezes, nos meus estudos diários, nos trabalhos missionários, eu faço a pergunta para a pessoa, a seguinte pergunta: por que Jesus morreu? E as pessoas falam, morreu pelos nossos pecados. Mas eu enfatizo muito mais do que isso. Pelo seguinte, isso vai muito além dele ter morrido pelos nossos pecados. É a afronta que ele sofreu no nosso lugar. Desde o Getsêmani até a cruz, o que ele passou por nós. Quando a gente olha por esse lado, diante de tanto sofrimento, né, cuspido, chutado,
suor transformando em sangue, uma coroa de espinho, 48 chibatadas, não é? E mais carregando a cruz, sendo pregado e morto lá na cruz. A impressão que dava era que o mal tinha vencido. Sim. Mas a vitória de Cristo ainda estava por vir. Verdade. Mas olha... João estava vindo isso de Jesus. Jesus deu a certeza que era ele mesmo que estava vivo, não é? Porque ele havia desmascarado Satanás, acabado com ele para sempre, e também com os sacerdotes daquela época. Então, a vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória, porque ele vive, e pela graça de Deus nós também viveremos com ele. Amém. E aí, realmente, aí já, eu acho que fica bem articulado para a gente entrar na parte do domingo. Porque, veja, eles não queriam que essa vitória se sacramentasse. Então, por isso que a lição de domingo está aqui, a tumba selada. Né? Às vezes uma pessoa que nunca leu a Bíblia, quando vê isso, tumba selada, era um faraó, o que era? Não. Né? O que foi isso daqui, Oséias? O que era a tumba selada? O ponto central aí, para mim, dessa parte do domingo da tumba selada, foi o fato que eles estavam com medo. Homens e anjos caídos, né? Eles estavam com medo, estavam com muito medo. Né? Eu penso que os homens ali, eles viram os milagres de Jesus. Tá? Tinha várias testemunhas oculares ali, eles viram, eles presenciaram. Tá? E ali, quando ele morreu, opa, peraí, ninguém voltou da morte até hoje. Apesar deles já terem visto Jesus ressuscitar pessoas ali. Então, para que ele não voltasse, né, ou não tivesse alguma desculpa, né, uma palavra moderna, uma fake news, falou, opa, peraí, tinha um irmão gêmeo de Jesus ali, eles roubaram o corpo de Jesus e falou que ele está passeando por aí, né, para não ter conversa. Eles falaram já, opa, peraí, vamos pegar 2 soldados aí corajosos, né, e vamos colocar ele para vigiar a tumba lá, né? Mas mal sabe eles que quem estava ali realmente era o Filho de Deus, era Jesus. O doador da vida, né? Como é que a tumba ia poder aprisioná-lo? Justamente. Né? Sobre a tumba fechada também. É engraçado que Jesus não deixava ninguém confuso. O ruim era que as pessoas não tiravam tempo para ouvir a palavra de Deus, até mesmo os discípulos. Sim. E aí está o mal do ser humano. A palavra de Deus está aí para isso, para esclarecer, né, em toda a cristandade, em toda a vida, aquilo que ainda as pessoas não entendem. As pessoas nas épocas não entenderam porque deixaram de ouvir a palavra de Jesus. Porque quantas vezes ele mencionou, tanto para os discípulos como para as pessoas que o acompanhavam, que ele no 3º dia ele ressuscitar. Então, o problema sério ali é que eles não tiravam tempo para ouvir, porque eles não estavam, quer dizer, sem ouvir isso de Jesus. Então, o erro do ser humano hoje é não ouvir aquilo que a palavra de Deus fala. Deixa só, meu amigo, eu não preparei essa fala, mas eu creio que é o Espírito Santo. O problema do homem é que ele não ouve a Deus. O problema das pessoas é que elas não ouvem e não estudam a palavra. Por isso que nós fazemos o estudo. Você está vendo? Eu preparei. Mas aí os convidados vêm e o Espírito Santo usa eles até para ensinar eu que estou preparado. Então, você faz bem em nos acompanhar. Continua. Quando a Maria Madalena, a primeira pessoa que ouviu o anjo falar, olha, esse que você vem buscar aqui entre os mortos, ele vive. Meu Deus, quero uma solução mais prazerosa para Maria Madalena de saber do próprio anjo que Jesus vivia. Então, eles deixaram tanto de ouvir a palavra de Deus, que é uma coisa importante para aqueles tempos e para nós hoje, que o próprio Pedro, os outros discípulos duvidaram. Por exemplo, no caso de Tomé, ele disse, eu só acredito vendo. Se eu não tocar,
As feridas ele ainda falou, né? Porque tem que ter as feridas. Porque senão é fake news. Isso é o irmão gêmeo. O irmão gêmeo não estava com a cicatriz, né? Justamente. Eu posso olhar para aqueles discípulos a partir do momento que Jesus começou a aparecer para eles. Falar com Pedro, falar com os outros discípulos, como aqueles 2 discípulos a caminhos de Emaús. A gente vê, né, só foram conhecer Jesus, né? Jesus ressurreto, depois que começaram a comer e beber com ele. Né? Abrir os olhos deles, então eles viram. E hoje também, né, se fala da volta de Jesus, e tem gente que coloca tanta dúvida que Jesus vai voltar, mas o nosso Jesus vive. Sim. E ele vai voltar. Assim como ele ressurgiu dentre os mortos. Ele deixou uma promessa, que todo aquele que crê nele, aquele que vive nas pegadas de Jesus, um dia também será ressuscitado. Porque ele é a fonte da vida, é ele que tem poder. É incrível, né, Oséias, que com tudo isso, os soldados viram a luz que brilhou, a pedra que caiu. Então, e foram contar lá para os líderes judeus. Então, esse para mim é o ponto mais importante de todos. O ponto mais importante aí é que Jesus, através de pessoas que não eram dele, né, que não estavam com ele, caminharam com ele pôde pregar e testemunhar através dessas pessoas. E para mim é o ponto mais importante, né, que é quando Jesus trabalha, né, o milagre ali em cima desses soldados. E eles podem testificar, comprovar, né, não só pelos irmãos ali e tudo mais, mas testemunhas oculares e evidente ali naquele momento que ocorreu aquele milagre. Você porque de repente esses 2 soldados, talvez eles até procuraram aquele centurião, né? Sim, que na crucifixão eu não tenho falou, dúvida. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Sim. Acho que eles foram lá contar para ele. Ele era, rapaz. Sim. Porque, olha, nós estávamos lá tomando guarda. Você Imagina. não sabe o que aconteceu. Então, isso mostra, porque assim, eu sempre escuto o Fabrício falar isso e eu acho bacana nesse sentido. Jesus, ele é didático em tudo que ele faz. E nesse momento ali, o fato deles, as medidas que eles tomaram para poder guardar a tumba de Jesus, só ajudou a evidenciar e testificar mais ainda esse acontecimento ali que foi histórico e foi primordial aí para dividiu a história, né? Justamente. Antes e depois de Cristo. Porque de repente se chega só um irmão adventista falando, olha, eu vi Jesus ressuscitar, tal, e tudo mais, não. Aí veio um irmão batista, um católico e tal, e todo mundo veio e contou a mesma história. Pronto. Os próprios soldados romanos, né? Não tem como eles duvidarem. E a dureza do coração daqueles líderes judaicos, ouvindo de um incircunciso, de um gentil, e ainda subornou eles para eles não contarem que eles viram. Justamente. Mas, enfim, ele ressuscitou, né? A lição de segunda-feira. Ele ressuscitou, né? E aí, então, eu pergunto para vocês, né? Como o Donizete falou agora, né? As pessoas não estudam, as pessoas não pesquisam. Ele, quantas vezes ele falou, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ele fez o paralelo de Jonas, não fez? Falou, olha, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem vai estar 3 dias no ventre da terra. Mas, além disso tudo, né, eu acho que fica uma frase muito, muito, muito bonita, né? A tumba ficou vazia. E eu acho que isso traz uma esperança para todos nós que temos pessoas que nós amamos e descansar. A pergunta aqui é que me chamou a atenção. Quem esteve diretamente envolvido na ressurreição de Jesus? Quem esteve diretamente envolvido na ressurreição de Jesus? Né? Eu respondi que foi Deus, Espírito Santo e os anjos. Então, todo mundo esteve envolvido. Mas o porquê disso? Eu pergunto para vocês dois. Por quê? O que vocês acham? Antes de eu explanar aqui o que eu acho. Esse é o diálogo, se você vier na igreja, que você vai ter a oportunidade de ter. Então, aí a pessoa faz uma pergunta, o outro considera, o outro pondera e vai. Né? Por quê? Porque ali foi o sacrifício de toda a trindade, de todo o céu, para saudar o vitorioso. Justamente. Eles vieram para isso, para saudar o vitorioso. Eu gosto de jogar, quando eu estudo a lição, quando eu estudo a Bíblia, eu gosto de jogar para os nossos dias atuais. Jogar para a gente hoje. Tá? Aí eu tenho certeza, eu tô com meu pai aqui, tô com você, com meu amigo.
fiz aniversário esses dias. E eu quis comemorar com quem? Meus amigos. Verdade. Né? Então eu tenho certeza que ali... Nós tivemos lá os seus familiares, justamente, né? Então eu tenho certeza que ali a graça de estar lá. Foi uma comemoração, né, de todos ali que estavam aguardando por esse momento. Porque esse pré-momento, ele foi muito tenso para todos. Sim. Para todos ali. Né? Para Deus, para o Espírito Santo, para os anjos, para todos. E quando ele vai lá e ele concretiza o que já foi dito lá atrás, conforme meu pai já falou, houve festa no céu. Muito bom, né? Olha como que é bom estudar a lição em grupo, né? Como a gente aprende. Mais alguma questão, Donizete, antes da gente ir para terça-feira? A gente tem que ressaltar que a mesma felicidade dos anjos, né? A felicidade do céu, por exemplo, do próprio Jesus, é que ele obteve a vitória, tanto, né, contra Satanás, quanto os malfeitores que levaram ele à morte. E a maior vitória é a nossa, porque, como ele prometeu, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, ele viverá, porque o nosso Redentor vive. Então, essa é a esperança daquele que crê em Cristo Jesus, do cristão sincero. E o Espírito Santo, conduzindo isso para a bênção de quem nos assiste, né? Prepara a fala para o próximo assunto. Né? Foi a vitória. Foi tanta vitória que houve ali uma premiação simbólica. Foi só ele que ressuscitou? Não. O que nos ensina a palavra? Ressuscitaram. Fique à vontade. É engraçado que eu falo muito disso nos meus estudos por aí, nos trabalhos missionários. É sobre, né, a ressurreição de outros santos. A palavra diz que o que ressuscitaram ali eram pessoas santas. E isso nos convida a santificar também. Lá naquele cemitério, em Jerusalém, existia 2 grupos distintos de pessoas. Existiam os santos e aqueles que morreram sem a obediência a Deus. Os perdidos. Quem é que ressuscitou? Só os santos. Só os santos. Os obedientes. Demonstrando não só para aquela época, como para o mundo todo, até agora, essa lição é para nós. Que só teremos vida depois da morte, se o nosso Deus, a quem nós servimos, entrar em ação. O nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sim é o autor da vida. Eu, às vezes, quando vou, às vezes, aí no velório, né, eu vejo as pessoas chorando, né, as pessoas se debatendo porque aquela pessoa morreu. Eu, há pouco tempo atrás, eu tive uma felicidade muito grande com 2 mortes. É a morte da irmã Conceição e a morte da irmã Expedita. Veja que coisa mais bacana. Tenho certeza que na ressurreição dos mortos, aquelas irmãs vão estar com Deus. Porque tanto a irmã Conceição, que morreu primeiro, como a irmã Expedita depois, elas morreram chamando quem? Jesus. Jesus. Olhando para o céu e chamando o nome de Jesus. As 2 irmãs, com diferença de 2 ou 3 meses cada uma, morreram chamando o nome de Jesus, que pela graça de Deus, elas morreram na fé. E assim também deve ser a nossa resolução com respeito à nossa vida com Jesus. Aquele que está com Cristo, ele nunca morre. Ele está dormindo no pó da terra, para que no dia da ressurreição, aquele que tem a vida, venha buscar aqueles que o amaram durante a sua passagem aqui na terra. Então, isso serva de lição para os irmãos que, nesse momento, em toda parte do Brasil e do mundo, esteja nos ouvindo. E a nossa parte é morrer ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe muito, viu, Donizete? Amém. Deus te abençoe muito por permitir que o Espírito Santo te use e traga esse conteúdo, que eu acho que quem está assistindo agora está aprendendo muito, viu? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito, viu, Donizete? Amém. Oséias, se quiser fazer mais algum. E mais uma vez,
Jesus, Deus, né, na sua infinita graça, sendo didático em tudo isso, né? Vou enfatizar isso mais uma vez em Atos 6, 7. Esses santos foram ressuscitados, glorificados como testemunha da ressurreição de Cristo e como protótipos daqueles que serão ressuscitados na ressurreição final. Assim, logo após a ressurreição de Jesus, muitos judeus receberam evidências poderosas para crer na sua ressurreição e assim aceitá-lo como seu Salvador. E foi o que vários fizeram, inclusive os sacerdotes. Amém. Muitos sacerdotes, Amém. né? Muitos sacerdotes. Mas, mesmo que esses tenham ido para o céu, né? Ainda a palavra diz que o Senhor Jesus permaneceu um tempo na terra. E aí, aqui na parte de quarta-feira, diz que também tiveram testemunhas que ficaram aqui por mais tempo, porque a gente não sabe quanto tempo esses santos que ressuscitaram ficaram e depois foram para o céu, né? Mas aqui os outros ficaram. A palavra escrita, né, diz que foram por 40 dias. Não, o Senhor Jesus, né? É. Que ele teve na terra. Os mortos, a gente não sabe exatamente se foram 40 dias. Mas pelo menos teve pessoas que nesses 40 dias viram tanto os mortos que ressuscitaram como o Senhor Jesus. E serviram de testemunho. E foi pouca gente, Oséias? Não, foi muita gente, né? Aqui nos fala aí que foi bastante gente, né? Que foram vistos aí. Numa oportunidade diz que tinham 500. 500 pessoas em uma única oportunidade. Numa única oportunidade tinham 500. Fora os discípulos ali, parentes, né? Que davam uns 70 mais ou menos. Ficava lá orando e aguardando, né? Não, e o que mais me chama a atenção em tudo isso aí é quando você pega o Novo Testamento ali, a gente não tem uma pessoa, né, testemunhando, um profeta que escreveu um livro, não, a gente tem vários, né? Isso, se você pegar, eu gosto de algumas, de vez em quando, assistir, estudar alguma coisa nesse sentido de investigação, tal, e tudo mais. E algumas coisas que comprovam, né, a história de uma pessoa é justamente esse fato, né, do que é várias pessoas contando da mesma forma de maneira diferente. E a Bíblia traz isso para a gente, né? Então a gente vê essa história sendo contada em várias partes da Bíblia por pessoas diferentes, né, e testificando, né, mostrando para a gente, olha, aconteceu tudo isso aí. Você está aqui, basta ler, basta estudar, basta permitir que Deus entre na sua vida e você pode usufruir de todos esses benefícios aqui. Já trago para a gente, né? São as testemunhas de Cristo hoje, modernas. Mais um comentário bacana sobre a lição de quarta-feira. E com respeito à idolatria, não sei se eu posso falar aqui a respeito, mas não vou falar para agravar ninguém. Simplesmente para que as pessoas que estão nos ouvindo, elas possam tirar, né, o quanto que o nosso Senhor Jesus é importante. Vamos supor, se a gente estivesse lá no cemitério em Jerusalém, nesse momento, onde Jesus foi ali, né, sepultado. Se falam de muitos outros deuses, de santos, de santas. Sim. Mas se em qualquer cemitério onde esses deuses e esses santos foram depositados, se nós fosse lá abrir a sepultura deles nesse momento, nós não acharíamos o corpo deles ali. Sim, os vestígios daquelas pessoas. Os vestígios, às vezes, o corpo inteiro. Mas se você for na tumba de Jesus, pela graça do nosso Deus, ela está vazia. Porque o nosso Redentor, ele vive. Então, nós sabemos, como adventistas do sétimo dia, em quem nós confiamos. Nós confiamos naquele que vive. A nossa oração, a nossa petição, a nossa crença é por um Deus que vive. Infelizmente, muitos por aí estão acreditando numa coisa morta, numa coisa que não existe. Quando você olha para o dicionário, que você lê a descrição imagem, o que se falam ali? Qual é a simbologia de uma imagem? É de uma coisa morta e de uma coisa que não existe. Infelizmente, muitos que hoje podem estar nos ouvindo, eles estão acreditando numa coisa que não vive e numa coisa que está morta. E uma coisa que não vive, uma coisa que não existe, uma coisa que está morta, essa coisa não pode fazer nada para nós. Mas o nosso Redentor, mais uma vez, ele vive.
Ele vive e ele é poderoso, né? Tomé duvidou de Jesus, ele queria ver para aquilo. Na verdade, ele não queria só ver, ele queria tocar, né? E uma passagem que eu separei aqui fala o seguinte: uma semana depois, Jesus entrou novamente na mesma sala onde ele tinha encontrado os discípulos, sem abrir as portas. E então até mesmo Tomé creu em sua ressurreição. Isso quer dizer, vou falar para a câmera agora, Paulo, isso quer dizer, meu irmão, que agora, nesse exato momento, se você está passando por alguma dificuldade, Jesus, ele tem toda a capacidade de entrar na sua casa, de entrar no seu quarto e transformar a sua vida. Se você não acredita, né, em nada que a gente está falando aqui, ele pode entrar no seu quarto, ele pode entrar na sua sala, na sua vida e transformar a sua vida, assim como ele fez com Tomé, que também duvidou, que é natural nosso duvidar. Mas acredite, ele pode entrar na sua casa, no seu lar, a qualquer momento e transformar a sua vida. E só para concluir aqui, Jesus ele se juntou a alguns discípulos na margem do Mar de Galileia, e o ponto que eu achei assim, o máximo, o Paulo, de tudo que a gente falou aqui, foi que Jesus comeu com eles. Se ele não tivesse ressuscitado, ele não teria comido com eles, né? Isso só testifica aquele relato, aquele dia, o que aconteceu, e tão poderoso que é o nosso Deus. Eu acho assim, sabe, tem esse momento narrado, a gente dá uma reprimenda muito grande para Tomé, fala, o Senhor Jesus precisou falar para ele, porque você viu, agora você crê? Mas sabe, eu gostaria de ter tido o privilégio que Tomé teve. Porque ali no Evangelho de João, capítulo 20, verso 28, quando ele vê o Senhor Jesus, ele é o único que fala o que tinha que ser dito, desde o primeiro momento que ele nasceu. Ele olha para o Senhor Jesus e ele diz assim, meu Senhor e meu Deus. O Senhor Jesus nasceu humano, mas ele é nosso Senhor, ele é nosso Deus. Por mais que ele tenha sido um de nós, ele é Deus, ele é nosso Senhor. E Tomé foi o único que olhou nele e falou, meu Senhor e meu Deus. Essa frase do Tomé, quando o Senhor Jesus, a irmã White fala no livro Grande Conflito, encerrar tudo, que ele recebeu os santos, que Adão vai jogar sua coroa aos pés do Senhor Jesus, e vai dizer, eu não mereço estar aqui. E Adão vai pegar a coroa para coroar a cabeça do Senhor Jesus. A irmã White fala, até os demônios, Lúcifer do lado de fora, os ímpios, todos vão dobrar o joelho. E Tomé foi o que inaugurou isso. Ele falou, meu Senhor e meu Deus. Olha, eu tenho uma inveja do Tomé. Eu queria ter dito isso. O apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Efésios, né, no capítulo 2, no versículo de 10 a 11, onde a gente até comentamos na noite de vigília a respeito desse texto, né, que diante da bondade de Jesus, diante do que ele passou naquela cruz por nós, todo joelho, não só no final da história desse mundo, desde agora e para sempre, deve dobrar todo joelho vai se diante de Deus, porque eu imagino se não fosse assim, se Jesus realmente não tivesse ressuscitado, se Jesus realmente não tivesse entregado, né, a vida dele lá naquela cruz para nos salvar, qual seria a nossa esperança, qual seria o resultado da humanidade? É tanto amor, é tanta bondade que, principalmente nós três que estamos tentando passar para os nossos irmãos aí fora, essa lição, nós nem aqui nós não estaríamos. E hoje, pela graça de Deus, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui graças àquele sacrifício e à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. E finalizando a lição, né? Uma aplicação linda. Nós comentamos daqueles que ressuscitaram, mas aqueles que ressuscitaram, mais do que serem premiados pela obediência, que nem o Donizete lembrou, né? Mas eles também iam servir de exemplo, né? Por isso que o título é As Primícias dos que Dormem. Então, antes de terminar a lição, vamos comentar isso mais uma vez, né, Donizete? Porque você falou das duas irmãs que descansaram. Por que você ficou alegre? Porque é lógico, elas confiaram em Deus, mas disso, qual que é o desdobramento que a gente espera então? Que um dia, o que vai acontecer com as duas? Elas vão ser ressuscitadas. E eu espero, eu tenho duas esperanças. Eu perdi dois irmãozinhos muito novos. Era a Maria de Fátima e o Luca. Um morreu com 2 anos e a irmã mais velha também morreu com 2 anos, quase 3. Eu espero em Cristo Jesus, com toda a fé,
que Deus um dia há de me entregar esses 2 irmãozinhos, porque eu pretendo ver eles. Sim, as primícias, né, José? E o segundo ponto, nem digo do meu pai com a minha mãe, mas é das minhas 2 vozinhas. Porque essas 2 vozinhas, elas me ensinaram muito. E eu tenho fé que em Jesus Cristo também, você também vai encontrar essas 2 vozinhas. Mas, por final, a irmã Conceição com a irmã Expedita. A irmã Expedita, por exemplo, ela esteve fora da igreja muitos anos. E eu orei pela irmã Expedita 2 longos anos. E pedindo a Deus que me desse força para falar com a irmã Expedita o assunto certo. Para que ela, ao dormisse, quando ela dormisse em Cristo Jesus. Até que um dia, orando a Deus, eu e a irmã Conceição, era colega minha do trabalho missionário, trabalhamos muito junto. Eu disse, irmã Conceição, hoje nós vamos falar com a irmã Maria Expedita. Ela disse, irmão, mas como? Nem lá nós podemos ir. Eu disse, não, Jesus me disse que a gente tem que ir ali. E quando nós fizemos o apelo, naquela tarde que Jesus mandou a gente ali, era uma tarde de sábado, a irmã disse, irmão, ninguém nunca me falou. Durante os meus quase 70 anos, ninguém nunca me falou desta maneira. Eu quero batizar na sexta que vem. Quero definitivamente entregar as minhas vidas na mão do Senhor Jesus Cristo. Eu disse, pela graça de Deus, irmã, a senhora vai ser batizada. Eu que tinha visto a irmã Expedita muitas vezes fora do contexto, naquele dia eu vi esperança para a salvação dela. E qual foi o resultado? Ela está lá no túmulo, guardando o quê? A bendita volta e a ressurreição que ela há de ter em Cristo Jesus. E eu espero essas 2 irmãs em Cristo Jesus também. Que Deus possa abençoar a gente para que possamos ver essas irmãs, esses meus irmãos, as minhas 2 vozinhas. E que os nossos irmãos, caro ouvinte, também, que não desanime. Deus tem poder de ressuscitar, né? Todos nós, inclusive os nossos entes queridos. Muito bonito, não é verdade? Oséias? Para encerrar, já está encerrando? Isso. Foi rápido. A oferta das primícias era uma prática antiga, né? O pessoal, os agricultores, né, eles traziam os primeiros frutos, e esses frutos ele trazia alguns sinais ali, né? Ele trazia se a colheita daquele ano ia ser boa, se ela ia ser com qualidade e tudo mais. Jesus ressuscitando, ele foi a nossa primícia, ele foi o primeiro. E a colheita dele foi com muita qualidade, né? Ele ressuscitou vários santos com ele ali, é onde que começou todo o evangelho, toda a pregação. Eu gosto de jogar para o dia de hoje, tá, Paulo? Sim, faz aplicação. Que possamos, né, nós como os cristãos, poder levar essas primícias quando Jesus voltar. Falar, tá aqui, Senhor. Eu não vim sozinho, tá? Tá aqui os frutos. Para você, né? É o que eu quero, eu estou até erguendo a mão para receber. É isso. Eu recebo. É o que eu quero também. Foi essa conclusão que eu cheguei. A gente precisa trazer mais pessoas aos pés de Cristo para a gente poder mostrar para Ele os nossos frutos. Amém, que coisa. Que momento, olha, eu vou falar, não sei se você aproveitou, mas eu aproveitei. Para nós encerrarmos, não sei se na parte da sexta-feira ou do que passou da lição, talvez eu não tenha perguntado. Querem fazer alguma colocação? Fiquem à vontade. Não sei se da sexta-feira ou de alguma parte da lição que por um acaso eu não perguntei, não falei, né? As palavras finais aí que vocês queiram deixar. Eu tenho certeza que nesse momento muitos ainda não acreditam na ressurreição. Muitos falam, hoje em dia a gente ainda encontra muitos por aí que diz o seguinte: comeu, bebeu, morreu e acabou. Isso é simplesmente para os incrédulos. Irmão, caro ouvinte que estão nos ouvindo nesse momento, a morte não é o fim. Principalmente por aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Acreditam no nosso Mestre, no nosso Salvador. Porque a promessa dele é essa, que assim como ele ressurgiu, os filhos deles também não ficarão no pó da terra. Ele vem para nos buscar. Eu espero que você, de agora em diante, esteja aguardando a breve volta de Jesus, seja na morte ou seja na vida, porque Ele vem para buscar os seus filhos, os seus escolhidos. O meu desejo e minha oração
para você, meu irmão, para você, minha irmã que está nos ouvindo. Oséias? Eu fecho com um verso, da sexta também, ou reflexão. Não é simples. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e Jesus vai te dar a coroa da vida. Em nenhum momento ele falou que vai ser fácil. Não vai ser fácil. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque ele já pagou o preço. Ele já venceu. É, então basta a gente ter fé e a gente vai estar junto lá. Se Deus quiser. A Cristo. Amém, né? Amém. Amigo, eu espero que você tenha gostado como eu gostei e aprendido como eu aprendi. São dois grandes amigos. O Donizete, antes de eu conhecê-lo pessoalmente, eu não sabia que era ele, né? Mas eu já via ele naquele programa do Milton Neves, Gol, Grande Momento do Esporte, que uma hora ou outra passava lá os gols de atletas, né? E o Donizete estava lá entre eles. E um dia nós nos conhecemos em Alfenas, irmãos na fé, na esperança da breve volta do Senhor Jesus. Amém. E o Oséias também, um grande amigo que Deus me deu quando eu vim para Alfenas. E que Deus os abençoe ricamente. Amém. Oséias, nos despede com uma palavra de oração? Sim. Querido Jesus, Senhor, perdoa todos os nossos pecados, meu Pai. Amém, Senhor. Senhor, tudo que a gente aprendeu aqui hoje, que a gente possa colocar em prática em nossas vidas e também levar as outras pessoas que não conhecem a Ti. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meu amigo, se você puder nos acompanhar ao vivo, dia 19, nós vamos estar aqui de novo. Aí não serão mais o Donizete com o Oséias, e nós estaremos recapitulando a esperança do Novo Testamento. Que Deus te dê a oportunidade de nos acompanhar e até lá.